Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Eu gosto dessa faixinha azul aqui embaixo, ó. O que você acha? Você gosta? É um segredo para fazer essa faixinha azul. Não é efeito, é um efeito, mas é um efeito. É um efeito que só eu consigo. Aí, ó, tá vendo? Uma faixinha discreta, azul. Aí. Opa, muito. Agora. Opa. Um pouco. Aqui. Ficou parecendo uma mancha, né? Essa não é a ideia. Tem uma faixinha maior. Vamos ver. Agora acho que vai dar. Peraí. Uma faixinha mais completa aqui, ó. Aí sim, garoto. Muito, pouco. Muito. Não, acho que aí tá. Aí ficou. Ficou aí. Beleza! Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Hoje, segunda-feira, 9 de junho do ano jubileu. Para quem não sabe ainda, o ano jubileu é o ano 25. Geralmente eu mostro para vocês o nascer do sol. Mas como hoje o sol está relutante, ele não quer nascer, já são 7 horas da manhã. Então eu procurei uma imagem citadina para te mostrar. Veja, belos prédios. Essas edificações geralmente têm 15 a 20 andares. E cada edifício desse é responsável por pelo menos 50 empregos diretos e talvez uns 500 indiretos. Então essa é a grande vantagem da vida citadina. A desvantagem? Você que me acompanha no canal sabe que eu gosto de pegar as visões da natureza. Então eu já gravei nesse ponto aqui, é só que de lá para cá várias vezes, porque o nascer do sol aqui é estonteante. E quando esse edifício aqui ficar da altura daqueles lá de trás, essa posição não será mais possível. Mas é o preço do progresso. Nós precisamos encarar a vida com seriedade. Então, se escolhemos morar na cidade, a gente precisa aceitar os ônus. Muitas vezes as pessoas só querem os bônus, mas não querem o ônus. Então o canal Vigia das Pessoas estuda a Bíblia. Essa semana o autor Salmonstra, o autor da lição, essa lição cujo nome é, eu sempre esqueço, Imagens da Profecia, é isso? Ó. Alusões, imagens e símbolos. Bom dia, cavaleiro. Como entender a profecia bíblica? O autor Salmonstra, nessa semana, ele traz uma lição personalíssima. O que é uma lição personalíssima? É quando o autor, ele traz uma personagem principal. Nesse ano ele trouxe duas personagens. Ruth, que falamos ontem, e hoje vamos falar sobre Boaz, e Esther, que vamos falar amanhã, tá bom? Essas duas mulheres, Ruth e Esther, elas são magníficas porque elas representam, de algum modo, a Igreja de Deus.
elas representam de algum modo o povo de Israel. Sim, o povo de Israel não fugiu para o deserto, o povo de Israel não foi cativo em terra estranha, o povo de Israel não saiu da casa do pão e foi se esbaldar no deserto com nada. Não foi namorar com as cananitas? Sim. Casa do pão, por quê? Nós vimos na lição de ontem que Belém, de onde eles saíram, Abimeleque, não, eu confundo os nomes dos caras. O marido e sua esposa, eles saíram de Belém e foram para Moabe. E Belém significa casa do pão. E eles foram para Moabe porque estava faltando pão, uma grande seca. Então é ironia que o povo de Deus saia de dentro do povo de Deus para caçar religião lá fora. Nós estamos vendo um fenômeno que é pessoas aqui no Brasil se convertendo ao catolicismo. Isso era impensável há 50 anos atrás. As pessoas se convertiam ao protestantismo. E agora está acontecendo o reverso. As pessoas estão se convertendo ao catolicismo. Por quê? O catolicismo está oferecendo coisa melhor do que o protestantismo. É triste falar isso, mas é a realidade. Entende? É como você ganhar um grande presente. Você ganhou um sapato novo. Só que aí você tem saudade do sapato velho, abandona o sapato novo e começa a andar com o sapato velho. É o que muita gente está fazendo. Eu entendo, em alguns aspectos, a Igreja Católica Romana ela está melhor, sim, do que a Igreja Protestante, porque a Igreja Católica Romana, apesar de todas as ressalvas que temos, ela segue uma linha há 2000 anos. Ela está um pouco carismatizada, mas ela não caiu na bancarrota como caíram muitas igrejas evangélicas pentecostais da atualidade. Então, de algum modo, em algum sentido especial, é melhor, aspas aí, tá? 10 aspas. Você se converter do protestantismo ao catolicismo do que você se converter do catolicismo ao protestantismo. A gente vê shows aí de alguns protestantes que não é mais hoje protestante, não há mais protesto, como diz o Papa Francisco, mas evangélicos. Então, alguns evangélicos levando vida que, ao se converter ao catolicismo, a pessoa se torna melhor. É um enigma, mas precisa ser encarado, precisa ser observado de frente. Hoje, Ruth e Boaz. Nós começamos a falar ontem de Ruth e o texto começa dizendo assim, antes, porém, o livro de Ruth, ele fica intrincado ali entre Juízes e Samuel. Sabe, logo depois de Juízes já vem Ruth. Tanto é que eu estava caçando ontem, como a gente nunca leu o livro de Ruth, né? E eu passava para lá, passava para cá e não achava Ruth. Eu tive que ir lá no índice, porque Ruth está depois de Juízes e é uma página só ou duas. Então, se você vira a página, já sai de Juízes direto para Samuel. E aí fica complicado. O livro de Ruth começa dizendo assim: nos tempos em que os juízes julgavam a terra, naquele tempo não havia rei. Então, aliás, não havia os juízes, na verdade. Cada um fazia antes dos juízes. Logo depois de Josué, o povo ficou meio solto, e então Deus levantou depois dos juízes. Mas antes disso,
Cada um fazia aquilo que queria. E esse casal saiu de Belém e foi para Moabe. Lá morreu o pai, morreu os 2 genros e a viúva ficou com as 2 noras. Então, em algum momento, a viúva fala: vou voltar para minha terra, pelo menos lá eu estou na minha terra. E as suas noras acompanharam ela. No metade do caminho, uma das noras, chamada Orfa, ficou órfã e voltou para Moabe. E Ruth falou, a mãe falou: Noemi, volta para casa, filha. E aí a Ruth falou aquela frase maravilhosa, ela fala: não inste para que eu me aparte de você. Não farei isso. A partir de agora, o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Uma romizeta com cabine, com carroceria. Eu até perdi a voz. Quase que eu coloquei para gravar aqui, mas é que tem que tirar você aqui da posição. E você está numa posição tão confortável. E ela falou: tá bom, então vem. E aí, seguindo, elas viviam como viúvas. E a viúva naquela época não tinha nada. Não tinha trabalho, não tinha família, não tinha nada. Era viúva. Como que eles viviam? Eles viviam... Eu falei ontem, esqueci o termo hoje. Os trabalhadores, eles faziam a colheita. E aí aqueles grãos que ficavam, que esquecia, eles não podiam voltar colhendo. Era uma lei em Israel, que é muito antiga, desde a época de Josué. Então aquele rebuscar não era permitido. Essa ação era feita pelas viúvas. Então o alimento que não foi a espiga que sobrou ali no campo, as viúvas iam e colhiam para si, e era assim que elas se sustentavam. E Ruth foi rebuscar no campo de Boaz, entendeu? Boaz era uma aparentada de Noemi, mas Ruth não sabia. E aí eles acabaram se conhecendo, e ele se encantou com ela, contratou casamento com ela. Tinha um parente que era primeiro que ele, mas o parente declinou do direito, do dever, na verdade, e direito e dever. E aí Boaz casou com Ruth, e Ruth teve um filho chamado Obed, e Obed foi o antecessor de Davi. Ele foi avô de Davi, parece. Hoje vamos ouvir a história melhor aqui, vamos ver se tem alguma esclarecição para nós. Você vê que era engraçado, né? Vamos ver se tem algum esclarecimento para nós. Noemi pediu que seu nome fosse mudado para Mara, que significa amarga. Eles chamavam ela Noemi. Noemi quer dizer aquela mulher feliz. Ela falava: não me chame de Noemi, pelo amor de Deus. Eu sou amarga, meu marido morreu, meus filhos morreram, eu estou sozinho, estou aqui com essa menina. Ai, a minha vida é amargurada, eu sofro dia e noite. Me chame de Mara. E Mara significa amarga. Não tem aquele chocolate amaro? Amargo. Ruth 1:20. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Nossas perspectivas são sombrias e passamos a vida colhendo as espigas que sobram. Ruth 2:20. Eles iam a respinga, eles iam colher o que caía no chão, viver de restos, viver de miséria, sabe? Nós, como país, estamos vivendo de miséria. Eu estava vendo dados alarmantes. Milhares de pessoas aqui no Brasil passam fome.
Inclusive pessoas registradas no programa Fome Zero, Bolsa Família. Fome Zero foi criado no ano 2000 e até hoje enriqueceu muita gente que trabalharam, que estão aí, que mamaram no governo através desse programa, mas continua matando gente até hoje. As pessoas estão passando fome. O governo Lula ladrão voltou aí e continua roubando as pessoas e tá tudo bem, ninguém liga. Nós somos escravos do pecado. Então vivemos de miséria. Bolsa Família é miséria, miséria, miséria. E muitas famílias que recebem Bolsa Família ainda passam fome. Mas eles têm que ir para a respinga, não é? Tem que aceitar isso e vai levando a vida. Nós não precisaríamos aceitar isso. Porque o brasileiro é forte, ele pode trabalhar, ele pode produzir, entendeu? Nós poderemos ser a maior nação do mundo, se o quisermos. Nós, como brasileiros, precisamos tomar a nação em nossas mãos. Se deixar nesses indigestores aí, isso não vai acontecer. Porque o que eles querem é isso mesmo, pobreza e miséria. Porque aí eles conseguem tripudiar sobre a nação. Vivendo de restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Surpreendente. Quando eu era professor, um aluno falou para mim assim: professor, você é surpreendente. Cada dia eu fazia a questão de levar uma coisa nova para a escola, surpreendê-los. Não lembro o nome do aluno, acho que é Eduardo. Está até gravado num vídeo aí no YouTube. Professor, você é surpreendente. Eu não era professor, ainda sou professor. Mas eu não estou mais atuando na sala por questões de saúde. Então já faz 6, esse é o 7º ano que eu estou sem sala. Mas ainda continuo sendo surpreendente, viu, menino? Deus não se esqueceu de nós. Leia Ruth 2, 5 a 20. Qual foi o momento crucial da história? Por que a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu benfeitor foi tão boa? Noemi descobriu que Boaz era parente deles e que ele tinha, na sucessão familiar, direito a resgatá-la como família. Como? Ele compraria a propriedade da família e no bojo viria a esposa e certamente a sogra. Compra a família inteira. Verdade. Você separou 10 vezes, então você não tem 10 ex-sogra. Você tem 10 ex-esposas, mas as suas sogras não são ex. Sogra é cumulativa. É igual C8, C6. Vai acumulando no organismo. Você pode se livrar, separar das esposas. Das sogras, dos sogros, não. Então, ame a sua sogra, seu sogro, como seu próprio pai. Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido, Elimeleque, sem obter a assistência da família de seu marido. Ela esperava que Rute possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido para ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Olha que coisa cruel, a mulher não poderia ir lá e falar: ó, tem a minha herança aqui. Teria que ter um homem, um filho. E teria que ser parente da família. Então Boaz era parente. E Boaz foi lá e casou com Ruth. E aí ele conseguiu reaver todas as terras da família. Boaz não era apenas um fazendeiro gentil. Ele era um parente de Elimeleque, que poderia redimir a terra.
Se alguém de seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Levítico 25, 25. Tá vendo? Boaz passou a ser o resgatador. Ele foi lá, comprou as propriedades de Elimeleque e casou com Ruth. A partir de agora, toda essa herança voltou para a família. E seu filho, esqueci o nome do moleque que nasceu, Boaz, Obed. Seu filho Obed foi o avô de Davi. Ou seja, foi muito bom Boaz ter casado com Ruth. A descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente, foi melhor notícia ainda. A pobreza daquelas duas mulheres não precisava durar para sempre. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo. Sim, ele salvou a família, salvou a mulher Ruth, salvou a igreja. Boaz é um tipo de Cristo, Moisés era um tipo de Cristo, José era um tipo de Cristo. Não é apenas criador, mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real. Uma das razões pelas quais ele se chama de Filho do Homem, Mateus 12, 8. Então, Jesus nos resgatou, se tornando nosso herdeiro somos nós. Então ele se tornou nosso patriarca ao se tornar humano. A partir de Jesus se tornando humano, ele pôde reivindicar a posse da terra. Porque ele é o legítimo herdeiro de Adão. E aí, ao assumir a paternidade da terra, ele vai nos devolver de novo. Muitos pensam em Deus como alguém severo que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais. Mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco. Com base em um detalhe técnico, a imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e apesar de nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Deus nos quer no céu. Ele não vai fazer uma concessão para nos colocar no céu, não. Deus nos ama e demonstrou isso através de seu Filho Jesus Cristo. Gostou da história de Ruth? Volta lá, se você não leu ainda, leia. Tá bom? Que o vigia das pessoas... se inscreva no canal se ainda não for o caso. Compartilha. Deu gostei ou não gostei. Por YouTube, tanto faz se você gostou ou se não gostou. O importante é você manifestar a sua... participação, tá bom? Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, depois do prédio, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas que mora bem lá em cima tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.